Fala, fala, fala. Este é o podcast Evolucionismo. Hoje é dia Evolucionismo episódio número 52. E hoje é dia 28 de dezembro de 2024, exatamente às 22 horas. Um sábado à noite, estou aqui. E caralho, bicho, puta que o pariu. Que coisa maravilhosa, cara. Que sensação boa, vai se fuder. Um sábado à noite, final de ano. Eu tô aqui. Vou descrever exatamente como eu tô aqui nesse exato momento. Eu tô aqui deitado. A luz rosa em cima da cama aqui, onde fica o projetor que eu comprei. Comprei há anos atrás, mas enfim. E ali, na mesa do meu, entre aspas, escritório, a luz vermelha, computador e as coisas. E aí, meus dois violões, um em cada canto, o carrom no meio, tudo escuro, só essas luzes acesas. Tem uma porção de roupas ali que tá no cantinho, bem no canto aqui da cama, no caso no chão, perto da cama. O violão não, o ventilador em cima da caixa de som do amplificador, porque você vai entender o porquê que o ventilador tá em cima da caixa de som. Enfim, cara, me sinto muito bem, cara, me sinto muito bem. Eu nem iria gravar esse podcast hoje, por motivos de exatamente daqui a, deixa eu ver, hoje é sábado, então domingo, segunda, terça. Exatamente daqui a 2, 3 dias, sei lá, dia 31, eu vou fazer esse mesmo podcast, esse mesmo programa, justamente a partir das 21 horas por aí. Talvez antes. Mais ou menos umas 10 horas da noite, 10 e meia. E aí eu vou fazer até passado da virada. Eu vou fazer a virada exatamente aqui. E me sentindo muito bem, cara. Assim como eu tô me sentindo maravilhosamente bem agora. Nesse exato momento estou com 90 quilos, ponto 1. E entrando não. Em protocolo. Nesse exato momento em protocolo mapa. E o que é o protocolo mapa, cara? Eu já falei sobre o protocolo mapa aqui, que é a ferramenta que eu criei pra mim mesmo. Mas eu não cheguei a me aprofundar muito. Inclusive eu sei que eu já falei porque eu vou voltar agora ao protocolo mapa. Mas é de se citar que nesses últimos talvez 5 dias ou mais, não, esses últimos 7 dias, 7 a 8 dias, eu venho ouvindo todos os podcasts, no caso todos os episódios do podcast Evolucionismo que eu gravei esse ano, desde o primeiro, e eu tô exatamente no 17º agora. E aí eu venho ouvindo. Primeiramente eu tava só ouvindo. E pra que eu tive essa ideia? Justamente para eu chegar no último episódio do ano e fazer a retrospectiva do ano. Os momentos bons, os momentos ruins. E exatamente isso que vai ser
o próximo programa. O número 53. A não ser que aconteça alguma coisa muito... alguma coisa diferente nesse meio, que não vai acontecer, possivelmente. Só faltam 2 dias para virada do ano. Mas esse próximo podcast eu vou fazer... O tema vai ser retrospectiva 2024 e projeção 2025. E tem muitas ideias, inclusive para o podcast Evolucionismo. Por quê? Porque eu comecei, e eu não vou me alongar sobre o que eu vou falar agora, porque eu quero me alongar justamente no próximo episódio. Então, mas eu vou falar um pouco meio alongado, mesmo que no próximo episódio eu venha a me repetir do que eu vier a falar, que eu nem sei o que é que eu vou falar, que não tem um roteiro aqui agora exatamente. Enfim, eu peguei esses últimos dias aí pra ouvir um atrás do outro, e cara, eu me surpreendi com a qualidade, sem querer ficar medindo pinca, sem querer ficar medindo pica, sem querer dar uma de Pablo Marçal aqui, mas realmente eu curti ouvir e eu me ouvi. E há momentos atrás, justamente por isso que eu tô gravando esse episódio aqui agora, momentos atrás eu me peguei em completo estado de flow, me ouvindo podcast, enquanto eu fazia as capas aqui dos episódios. Porque o que aconteceu? Nos últimos dias eu fui ouvindo cada programa. E aí, em algum momento eu pensei, cara, acho que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui pelo menos as capas. Vou trocar todas as capas dos vídeos. Pelo menos para eu saber o que é que estava sendo falado nesses episódios, né? Porque boa parte dos episódios não tinha nem título, só tinha lá o PE e o número do episódio. PE de podcast Evolucionismo. Inclusive, a partir do 12º, 15º, sei lá. Eu tirei não, mas é que estava sendo gravado. Então, as coxas... Gravado não. Estava sendo gravado relativamente bem. Mas estava sendo postado tão as coxas que basicamente eu só colocava o PE e o número do episódio e postava lá. Não colocava tema, não colocava o que eu falei no programa. Mas aí eu mesmo, pegando para ouvir todos os episódios, eu senti a necessidade de que tivesse o que estava sendo falado ali, todos os temas e tudo. E no próximo episódio eu vou falar todas as ideias que eu tive em relação a isso. Mas realmente tive uma enxurrada de ideias. E o principal eu curti o conteúdo. E o próprio meu conteúdo me ajudou a estar hoje melhor. Quando eu comecei a ouvir, uma semana atrás, eu tava me sentindo meio merda, meio bosque, meio fezes. E hoje eu posso chegar aqui e dizer, eu tô me sentindo um pouco melhor. Bem melhor, na verdade, pra ser sincero com você. Bem melhor, pra ser sincero. Mas, nesse exato momento também, eu estou em protocolo mapa. E olha que transição maravilhosa. Mas enfim, para finalizar aqui o que eu estava falando, eu tive inúmeras ideias que eu vou colocar aqui no próximo episódio, todas elas, quando a gente quando a gente partir para a parte é foda também, paizão. Quando a gente passar para a parte
da projeção de 2025. Eu já adianto aqui que... Não vou adiantar não é o momento. Deixa para o próximo episódio, porque o próximo episódio eu tenho interesse em fazer... Tenho interesse não, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. No mínimo aí suas 2 horas, 2 horas e meia. E, enfim, eu realmente me peguei na estante, em estado de flow, ouvindo o podcast. Muito bom mesmo. Chegar a dar risada em alguns momentos. Chegar a relembrar de muitas coisas que eu vivi esse ano que eu não lembrava, cara. Muitos acontecimentos. E é interessante que alguns eu falo, a pessoa com a inicial X. E aí eu me recordo daquela pessoa. No caso, eu não quero expor nomes, eu não quero me expor, eu não quero e nem vou. Esse podcast vai ser dessa maneira até o momento. Eu penso em fazer ele dessa maneira pro resto da vida. Não quero aparecer, não quero mesmo ser algo que eu ficar no bastidor. Um conteúdo meio Trunks do futuro. Só que não voltado à Red Pill. Eu até cito um pouco da Red Pill em alguns episódios. Mas no pensamento mesmo de que eu não quero aparecer. Não nesse canal aqui. E não... Simplesmente eu quero passar o que eu tiver de passar, cara. Eu também não tenho o intuito de ser um coach, de dizer o que você deve ou não fazer. De ser o cara, o dono da verdade, da razão e das estratégias para a evolução. Não. O intuito realmente é continuar sendo um repositório mental, onde eu passo todas as lições e aprendizados que eu tive durante esse momento. Os momentos bons, ótimos, ruins e péssimos, que vou continuar falando, assim como eu falei durante o ano. Que tem podcasts aqui realmente onde estava lamentável, mas mesmo assim eu gravei. E muitas das vezes eu saí melhor depois de ter gravado. E isso por isso. E esse foi o motivo de eu ter continuado até hoje. Ter algum hiato nesse momento, em algum momento do ano, alguns momentos onde eu passava algum tempo sem gravar. E esses períodos onde eu passava mais tempo sem gravar, era onde hoje eu percebo que eu estava com uma neblina mental muito maior e cada vez maior. E tem uma questão de lógica, porque quanto mais eu ia falando, mais possivelmente eu estava bem. E quanto mais eu parava de gravar, mais próximo de estar mal ou péssimo eu tava, porque eu pensava, caralho, eu tô tão mal, sinceramente eu não vou nem gravar, pra eu ficar só me lamuriando aqui. E de fato, ficar só se lamuriando e chorando as pitangas não vai fazer diferença nenhuma, nem pra mim, nem pra ninguém que tá ouvindo aí. Inclusive, de fato, eu acho que deve ter umas 4 ou 5 pessoas que ouvem esse programa aqui, vindas daquela semana que teve aquela treta de Petri com Thiago Carvalho. E eu acredito que esse programa realmente tem potencial de ser um programa que vai ter um público ali, sei lá, de 1.000 pessoas, 500 pessoas. E eu vou meter agora aqui a ideia e o lema dos coaches. Se eu conseguir melhorar a vida de uma pessoa, já está bem. Não, cara, foda-se também. Mas é verdade. Esse programa, no fundo, ele tem o intuito de me melhorar. Essa é a única pessoa que eu penso em me melhorar. Honestamente. Até mesmo porque essa parada do coach chegar e dizer, minha missão de vida é ver você melhor. Não é, cara. Não é, pô. Não é, pô. Não é, cara.
Definitivamente não é. A missão é se fazer melhor. E aí, ganhar dinheiro e blá e blá. Claro que tem coaches muito bons. Coaches. Essa palavra ficou tão mal falada que puta que pariu. Mas enfim, tem caras que tem conteúdos bons realmente. Mas não vem ao caso. Então, a impressão muito boa fica nesse final de ano desse podcast. E eu vou continuar fazendo. 2025, 2026, 27. Com algumas mudanças para esse próximo ano. E é isto. É exatamente isto. Voltando agora ao protocolo mapa. O protocolo mapa que eu criei foi exatamente em um momento de queda. Um momento onde eu me sentia mal, cara. Onde eu tava voltando a ganhar peso. Onde eu tava parando de fazer exercício. Onde eu tava consumindo muita pornografia. Muita comida ultraprocessada. Pizza, bolo. Tudo isso. Salgadinho. Onde eu tava deixando de sair. Tava realmente voltando para os maus hábitos. E a minha péssima forma. Voltando por quê? Porque eu tinha passado por um momento de grande evolução, principalmente em 2022, onde eu passei boa parte desse período aí correndo 5, 10, 15 quilômetros por dia, perdi quase 30 quilos, saí de 107 quilos para 80, 82 e me mantive em 85 por um bom tempo. Só que volta e meia eu chegava e me sabotava. E aí, pra eu conseguir ter um controle maior, eu fui começando a colocar as coisas no papel. Eu tive esse pensamento antes de ter o conhecimento daquele livro O Segundo Cérebro, que eu vou ler ele nesse próximo ano. Inclusive, eu tive agora a ideia aqui de fazer a lista das leituras que eu vou fazer, que eu vou ter nesse ano de 2025. E fazer essa lista e falar ela no próximo programa, na retrospectiva. Enfim, eu tive esse pensamento de colocar tudo no papel no final do ano passado, mais ou menos no final de novembro para dezembro. Só que aí no papel eu não era muita coisa assim, e aí eu comecei a colocar no Word. Então eu pensava, caralho, o que é que tem na minha vida aqui que eu posso colocar no papel e meio que tirar da minha mente e usar como se fosse processos em uma empresa, protocolos, coisas que eu preciso fazer baseado também na PNL, que a PNL é o estudo da excelência humana, né? Então, atitudes repetidas em pessoas diferentes tendem a ter resultados parecidos. Mas eu comecei a colocar tudo no Word, no computador. E aí, para não ter meio mundo de páginas de Word, eu fui e coloquei no Drive. E aí, depois do Drive, eu fui e coloquei no próprio Drive. Eu ia editando no próprio Docs do Drive, Google Drive. E aí comecei a receber sugestões desses conteúdos de Segundo Cérebro, que tem esse cara que criou esse livro, mas tem outras pessoas também. E aí eu caí
nos conteúdos de Notion. E aí pensei, caralho, que parada foda. E aí comecei a usar. E o Notion, que é um site, é meio que uma plataforma, ele tem inúmeros templates prontos já. Só que eu não conseguia usar nenhum deles. Eu achava meio merda. Faltando coisas e tudo. E aí eu resolvi eu mesmo criar o meu template do zero. E nesse período eu fui aprendendo a usar o Notion. Hoje eu sei usar bem, de certa forma. Nessa, eu criei o MH, que é o que eu chamo de MH, que é o Meta Human. Como se fosse um meta humano. Tradução, na verdade. Onde eu tava pensando, inclusive os primeiros episódios aqui do podcast. E bicho, só pra fazer um adendo aqui e abrir um parêntese rápido. A magia do podcast é muito foda, cara. Caralho, isso aqui é muito foda. Eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Por quê? Porque eu não pensava em falar o que eu tô falando aqui agora. Há 1 hora atrás. Eu simplesmente pensei, cara, eu vou gravar. Tenho algumas coisas pra falar. E aí você começa a falar e as coisas vão fluindo. Enfim, fechando parênteses. Ok, eu voltei não. Eu peguei o Notion e comecei a colocar todos os drives lá. Eu copiava o que tinha no drive e aí criava uma página no Notion e ia colocando. Então eu criei inúmeras coisas, inúmeras ferramentas. Algumas foram esquecidas, outras foram levadas durante o ano. E talvez não, é outra ideia aqui. A primeira ideia é, nesse próximo episódio, trazer a lista de livros que eu quero ler nesse próximo ano. E a segunda ideia é criar um episódio exclusivo pro MH, que é a plataforma que eu criei para mim mesmo, só para mim, no caso, que eu uso. Ou então, em algum desses próximos episódios, eu chegar e falar. Enfim. Aí eu criei essa plataforma e fui usando bem. E nos momentos onde eu tava mal no ano, eu tendia a me afastar da plataforma e deixar as coisas à toa. E essa plataforma foi criada no pensamento seguinte, que foi o que eu acabei de falar na instante, que é os primeiros episódios aqui do podcast. Eu tava muito ainda com esse pensamento de que a vida é um jogo, e se a vida é um jogo, ela tem as suas regras. Então eu criei essa plataforma baseada como se fosse um jogo mesmo. Inclusive cria um sistema de gamificação meu mesmo, onde hábitos bons tinha X pontos, hábitos ruins custavam X pontos. Aí criei a estrela, criei a moedinha, que basicamente era o seguinte pensamento: para eu chegar e comprar uma pizza, eu tenho que passar, 7 dias sem pornografia. Eu tenho que acumular determinada quantidade de moedas e pontos para eu me permitir fazer isso sem ter culpa e sem usar isso como um escapismo. E eu acho que eu usei uns 2 meses ainda esse sistema de pontos e de gamificação, mas foi esquecido. Essa é uma das coisas que eu acabei de me recordar e de que eu vou buscar usar melhor essas ferramentas. Mas uma das ferramentas que não foram esquecidas esse ano foi o protocolo o protocolo
Ai, protocolo. Foi o protocolo mapa. Que esse nome foi mais... Antes eu não tinha esse nome exatamente. Era mais o conceito. Mas nos últimos tempos eu venho chamando de protocolo mapa e ficou protocolo mapa. O que é o protocolo mapa? Depois de ter dado uma volta. Protocolo mapa, basicamente, ele é um sistema onde eu percebi, estudando a PNL e percebendo a mim mesmo também, eu tive noção de que eu tinha muitas repetições de padrões em determinadas, assim como se fossem blocos de padrões de repetição, de hábitos, de vícios, de erros e acertos também, é evidente. E aí meio que eu fui colocando no papel isso, meio não. Eu fui colocando no papel isso. E percebendo algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas. E cheguei a meio que um mapa. Como em um mapa de jogo, por exemplo, um Mario Bros da vida, Super Mario Bros. Existe a fase 1, a fase 2, a fase 3. E aí eu coloquei justamente isso, fases. Fases do mapa. Onde a fase 1 é onde eu tô péssimo. Onde eu tô pior. Eu tô pior. Que na verdade não é onde eu tô pior. Talvez isso seja um erro desse protocolo. Uma falha que pode ser melhorada. Onde a fase 1 é como se eu tivesse voltado para o zero. Talvez não seja um erro, mas é uma coisa a se pensar. A fase 1 é onde eu voltei a consumir pornografia, a consumir comida em excesso, principalmente industrializada, massas, frituras, onde eu voltei a me alienar com conteúdos de futebol, de jogos, essas coisas. Só que na fase 1 não é o pior. Talvez isso seja um erro. Talvez a fase 1 deveria ser a fase 7. Que a fase 7 é isso, talvez eu repense isso aí e faça só essa alteração mesmo. Mas é só uma questão mesmo de semântica aí, de onde a fase 1 tem que estar na fase 7, fase 3 e tal. Mas teoricamente, lá tá assim. A fase 1 é onde eu volto pro zero, meio que pro zero. Onde eu tava num período bom, correndo, talvez treinando, me alimentando melhor, dormindo melhor, acordando mais cedo, lendo, fazendo o RPM. Tá aí mais uma ferramenta que eu criei. O RPM e o RPN. RPM de rotina matinal positiva. Não, rotina positiva matinal. E o RPN de rotina positiva noturna. Onde, seguindo essa mesma lógica de toda essa plataforma do MH e do protocolo mapa, eu criei coisas que eu fazia bem, coisas que eu fazia, hábitos que me faziam bem, e coloquei em uma página também. E essas coisas do RPM é acordar às 5 horas da manhã, basicamente é baseado no livro Milagre da Manhã, que realmente é uma coisa maravilhosa. Se você pegar e ler aquele livro e fazer tudo que está colocado ali, aquilo vai mudar
totalmente a sua vida. Então, basicamente, tem acordar às 5 horas da manhã, ou talvez antes, e correr, volto, tomo um banho, e aí eu coloco a ressonância harmônica para tocar, mas isso aí não faz diferença. Isso não faz parte exatamente da RPM. Acordar cedo, eu vou correr, depois disso chego, tomo um banho, desço, faço a meditação, depois faço a afirmação das coisas e crenças novas que eu quero instalar em mim. Depois disso, eu faço uma lista de 5 coisas que eu sou grato. Não exatamente tudo nessa mesma ordem aí, mas enfim. Após isso, eu faço a leitura de 30 minutos de um livro bom, engrandecedor. E depois disso eu faço uma oração, agradecendo por tudo e projetando um bom dia que venha a se seguir depois daquilo terminar. Eu acho que eu não estou esquecendo nada. Mas enfim, esse é o RPM. Eu não vou me alongar sobre isso porque não é a questão. Voltando ao protocolo MAPA, dentro do protocolo MAPA, quando eu estou fazendo o RPM e eu estou seguindo mais algumas, eu estou dando check em algumas outras vertentes, eu estou numa determinada fase. Então, quando eu estou tendo blocos de ações, hábitos, erros e acertos, eu estou em uma determinada fase do mapa. A pior fase de todas é a fase 7. E eu, olhando para trás, basicamente eu passei muito tempo nesse ano na fase 7. A fase 7 é alienação total, ou seja, acordar e passar 90% do dia na internet, nas redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, vendo besteira, vendo a vida dos outros, sem agregar nada. Além disso, tem consumo excessivo de conteúdos de futebol. Então, teve épocas da minha vida onde eu acordava e eu ia direto assistir o de placa. Depois disso, eu emendava com o Placar TV. Depois, o Canelada do Jovem Pan Esportes. Ou era o Bate Pronto, sei lá, o de meio-dia. Depois disso, eu ia... Acho que tinha outro ainda, certeza. Fora os conteúdos de Flamengo e de Bahia que eu assistia, Paparazzo Rubro-Negro. Quando chegava à noite, dia de segunda, tinha o programa Linha Alta, que era um programa muito bom, de Darino Senna, Preto Casagrande, e quem eram os outros? Cássio Cardoso, tinha mais um. E Pedro Santos Sé, não sei quem Santos Sé. 2 que são torcedores do Bahia, jornalistas e falam do Bahia, e 2 do Vitória. Eu sou torcedor do Bahia e do Flamengo, já falei isso 50 vezes nesse programa. Então, eu gostava muito desse programa, mas acabou. Então, nas segundas-feiras, às 8, 9 horas da noite, eu já partia para assistir isso. E sempre acompanhado de uma pizza. Geralmente. Eu dou a pizza ou então de macarrão com... Aqueles macarrão é foda. Mas aqueles pratos de macarrão que vende em restaurante, macarrão ao vivo. Aí era macarrão de frango com batata frita e refrigerante. Ou isso, ou então pizza. Então toda segunda tinha isso.
Aí depois disso, na terça-feira, eu também comecei a assistir o Zona Mista, que também é dos caras aqui da Bahia, que fazem Matheus Barbaço, o carinha que. E dois carinhas que torcem por Vitória e tem canal do Vitória. Basicamente seguindo a mesma lógica do Linha Alta. E também eu chegava e comia uma pizza nesse programa, assistindo esses programas. Isso foi boa parte do ano. Até que, graças a Deus, assim, pelo lado torcedor foi péssimo, mas pro lado humano, o Bahia começou a perder atrás de. Era derrota atrás de derrota. Acabou indo para a Libertadores, mas. E aí acabou que eu afastei. Parei de consumir um pouco mais o conteúdo do Bahia. Por tá puto mesmo. Disse, foda-se. Mas mesmo assim eu continuava vendo os conteúdos gerais. Jovem Pan Esportes e tal. E do Flamengo também. Isso aí foi um período do ano. Mas não vem ao caso. É só para dizer que quando eu estava na fase 7 do protocolo MAPA, basicamente era quando eu estava na minha pior versão possível. Comendo e engordando, gastando muito dinheiro, a casa desarrumada, roupas sujas, deixa eu ver o que mais, sem sair muito, consequentemente sem empurrar em mulheres, que isso aí não tá lá no protocolo MAPA, mas querendo ou não, é uma das coisas. Tem mais algumas coisas. Sem ler. Geralmente, quando eu não conseguia fazer o RPM, meu dia já começava bem mal. E aí acabava que eu não queria ler durante o resto do dia. Outra coisa muito significativa era as regras. São as regras ainda. Ou seja, se eu fiz isso, então eu não vou fazer isso. Então, se eu já quebrei uma hoje, eu vi pornografia e quebrei uma, então eu vou quebrar mais outra e também eu vou comer mais besteira, então eu já vou dormir mais tarde, entendeu? E isso aí, eu percebo que eram e ainda continuam sendo blocos de hábitos e de atividades que eu fazia e faço, que acabam levando minha vida para um destino Y, X ou Z, com resultados completamente diferentes. E aí, nesse protocolo MAPA, existe uma fase onde é o rompimento desses maus hábitos. E ele funciona o seguinte: eu chego, por exemplo, hoje eu vi pornografia e quebrei 3. E além disso, tem todos os outros quesitos: casa bagunçada, roupa suja, gastando muito, comi muita besteira, tô ficando mais roliço, eu já tô acima de 85 quilos, acima de 90 quilos principalmente. E eu tô na fase 6. Na fase 7, na verdade. E aí, para eu ir para a fase 8, que é a fase rompimento, e é onde o protocolo faz se valer mais, e eu usei ele esse ano em muitos momentos, e está sendo ainda muitas vezes que eu consegui retomar para um bom lugar na minha vida e no ano, e voltar os bons hábitos, foi quando eu tive eu usei aí a fase 8 do protocolo, que é o rompimento. Então, mais uma vez eu digo, na fase 7 eu estava fazendo todos esses hábitos ruins, aí na fase 8 eu continuo com alguns hábitos ruins, porém, a partir da fase 8 eu vou tirando cada vez mais esses hábitos.
Então, começo tirando o hábito da pornografia. O vício da pornografia, o hábito e vício mesmo, porra. Mas, nessa fase 8, eu ainda estou permitido a comer desregradamente. Comer qualquer tipo de comida, na hora e da maneira que eu bem entender. Essa é a fase 8. A fase 9 já é diferente. Na fase 9, continua sem o hábito da pornografia. E eu realço aqui, ressalto, na verdade, a pornografia. Por quê? A pornografia e não a masturbação, por quê? A pornografia, ela traz um sentimento tão ruim, tão péssimo, lamentável, seguido também da depressão pós-punheta. Essas são coisas próximas e que vêm sempre juntos. Eu já falei, tem episódio que eu falo muito sobre isso aqui. Possivelmente eu volte a falar sobre isso. Enfim. Então, basicamente, na fase 8, eu começo um NoFap, se for colocar em termos aqui. Sem pornografia, sem tudo isso. Na fase 9, eu continuo longe da pornografia, de masturbação, de todas essas coisas. Permitido, se por acaso tiver alguma mulher que eu queira empurrar e que eu venha até a oportunidade de empurrar, eu empurro. Passo a pomba nela. Não tem essa limitação. Isso aí, teoricamente, seria um NoFap modo fácil, no caso. Mas foda-se. Os caras que andam de modo monge aí, na verdade, tá só se reprimindo. Eu vou falar sobre NoFap futuramente. Sei lá, mas de maneira mais alongada e mais detalhada. E já deixo aqui, enfim, eu já deixo aqui dizendo que é muito bom pra você. Muito bom. Caralho. Porra, levantei aqui, o fone caiu. Tava com fone no ouvido. E aí na fase... Essa é a fase 9. Que seria o segundo dia de NoFap. E o primeiro dia onde eu me afasto de uma má alimentação e faço um jejum de 24 horas. Na fase 9. Não como nada, só bebo água. E aí a gente parte para a fase 10. Tem também a adição de outros hábitos bons aí, mas hábitos acessórios. E na minha mente, é muito claro que existem hábitos angulares, é um conceito até daquele livro O Poder do Hábito, e hábitos acessórios. Hábitos angulares são os hábitos que você fazendo eles acabam trazendo uma porção de outros hábitos junto com ele. E eles, hoje eu posso chegar e dizer que os hábitos angulares não são exatamente só positivos. Talvez seria outra definição, mas enfim, usando a definição dos hábitos angulares, eu posso dizer que também existem os hábitos angulares negativos, que é justamente esses dois que são os que mais acabam destruindo a minha evolução, que é a pornografia e o consumo de comidas processadas e gordurosas, já muito provavelmente seguida de uma compulsão alimentar, onde eu como muito num espaço pequeno de tempo. E aí acaba trazendo consequências negativas para mim mesmo, trazendo culpa, trazendo, sei lá, uma baixíssima autoconfiança, baixíssima. E aí nisso eu paro de cultivar esses hábitos bons da meditação, do RPM. Enfim,
Por isso que esse protocolo serve para retirar, como se fosse uma pessoa que tem dependência química em alguma coisa, ela faz a retirada dessa coisa maléfica que está atrapalhando a vida dela. Faz a retirada aos poucos. E é justamente isso que eu fiz nessa fase do protocolo MAPA. E várias e várias vezes no ano funcionou. Eu já citei aqui no programa várias vezes sobre o protocolo. Talvez eu não tenha falado esse nome exatamente, mas eu citei. E era exatamente isso que eu estava falando. E agora, nesse exato momento, eu tô, como eu já falei, hoje seria a fase 10. Não é a fase 10. Por quê? Porque ontem eu fui e quebrei uma. Ontem deveria ser a fase 8. Fase 8 onde? Não, ontem deveria ser a fase 9. Fase 9 onde não tem nem pornografia e nem tem consumo de comida nenhuma e principalmente comida lixo. Ou seja, fazer o jejum. Enfim, eu fiz o jejum ontem. Porém, ontem eu quebrei uma vendo pornografia. E ontem ainda estava pensando, caralho, eu não quero quebrar uma. Então eu vou lá, sei lá, vou esquentar alguma mulher aqui pra eu enfiar. E aí dei uma cercada nenhuma, só que ela acabou de sair de um relacionamento. E aí ela tá meio receosa, sei lá. E eu não quis colocar energia naquilo ali. Eu nem cheguei, sei lá, a tentar muito. Eu nem queria também, tanto assim. Nem vem ao caso também para o podcast aqui nesse exato momento. E aí, eu fui lá e quebrei uma. Aí depois de quebrar uma, quebrei mais outra. Aí enfim, mas aí eu pensei o seguinte, cara, beleza, eu quebrei aqui. O meu instinto faria com que eu quebrando o protocolo MAPA da fase 9, 8 na verdade, não, 9 mesmo, 9 que seria jejum e NoFap, eu retomaria teoricamente a fase onde eu retomei os maus hábitos. E essa é foda. Essa foi a falha do protocolo MAPA esse ano, que era, eu errava hoje, perdi tudo. E aí acabava criando o efeito rebote de colocar mais ainda o pé no freio nos hábitos, o pé no acelerador dos hábitos ruins. Então essa é mais uma alteração para o próximo ano no protocolo MAPA. Em que talvez seja a alteração que eu vou pensar ainda, mas talvez, sei lá, ter um perdão de, por exemplo, eu tô na fase 9, e aí eu fui lá e quebrei uma, assim como ontem. Em vez de eu continuar o protocolo do retrocesso, que é o quê? Beleza, quebrei uma ontem. Isso já era perto de meia-noite. Então, em um dia normal, eu chegaria e iria comer igual um animal, ia pedir uma pizza, ia pedir um macarrão com batata frita, ou então ia chegar aqui e fazer um macarrão com salsicha, algum caralho aqui eu ia inventar para comer. Mas ontem não, eu pensei, cara, beleza, foi uma falha. Foi uma falha física, na verdade, do meu corpo, porque eu de fato ontem estava a fim de empurrar em alguém. E não encontrei nenhuma mulher e também nem cheguei ao fato de procurar materialmente, de fato com energia. Não cheguei.
meio que eu só queria que aparecesse uma mulher aqui para empurrar e ela fosse embora. Seria praticamente uma puta. E outra coisa, pelo fato de que durante esse período, durante um grande período do ano, eu fiquei entre fases ruins, eu acumulei muito peso. Então eu olhei o histórico também do ano de peso, que eu também, mais uma das ferramentas é o histórico de peso, que está lá no MH. Eu olhei o histórico do peso do ano inteiro. E no começo do ano era basicamente flutuações entre 82 quilos e 87, 88 no máximo, voltando ligeiramente para 85. Então a média de peso nos primeiros 4 meses do ano foi 85 quilos. 86 talvez. Mas a partir do momento onde eu terminei a gravação do DVD, que era um dos freios, inclusive é das passagens do podcast aqui, das melhores, que eu não cheguei a ouvir ainda, mas eu recordo de quando eu estava gravando, onde eu falo sobre os freios e as permissões. Então um dos freios que me colocavam uma barreira entre os hábitos ruins era a gravação do DVD que eu ia fazer, e eu fiz em maio, acho que foi em maio, não exatamente, não lembro o dia exato, se eu não me engano foi em maio, com certeza foi em maio, na verdade. Então até maio eu estava flutuando entre 82 e 85. Depois da gravação, como eu já não tinha mais a preocupação em chegar bonito, chegar bem, chegar totalmente transado na gravação, já tinha passado, então eu me desleixei e soltei completamente o freio. E aí a partir dali, no histórico aqui, já dá para perceber que a partir dali eu flutuo muito mais entre 87 quilos e 92, 91 do que antes, que eu flutuava entre 82 e 87, 88. Entendeu? E aí, o que é que isso traz? Traz um acúmulo de peso. Em que no São João eu já estava com 92 quilos, 93, fazendo essa flutuação entre 92 e 93, chegando no máximo a 95. Chegava a 95, eu me mexia e descia para 90, 91. Mas antes, essa mexida que eu dava era quando eu passava dos 85 e não 95. Ou seja, existe aí uma sobra de peso que de fato virou-se um sobrepeso. Na essência da palavra, sobrepeso. Isso significa que do segundo semestre, principalmente ali final de junho em diante, eu tive muita pouca opção de mulheres, não opção de eu escolher exatamente, mas usando aqui o termo que Beluga gostava de usar, Miguel do Atitude Alpha, é o sinal de escolha, que é a mulher dando sinais para você de que ela está querendo que você passe a pomba nela, ou de que minimamente ela está atraída por você e que tem talvez probabilidade de querer lhe dar, ou pelo menos de querer, sei lá, lhe conhecer melhor. Então eu percebo muito claramente, mas muito claramente, que até maio de 2024, desse ano, eu tinha uma vasta
possibilidades que eu, em boa parte dos programas aqui, eu dava uma de humilde, mas eu não deixava de arrotar. O fato de que eu tinha a opção de, sei lá, 10, 12 mulheres para eu chegar hoje e dizer: ah, vem aqui pra gente assistir um filme, e eu empurrar. Tanto é que eu passei de dezembro de 2023 até maio de 2024 sem empurrar em nenhuma mulher, por opção minha, no momento em que eu disse: não, beleza, eu vou empurrar em alguém aqui. A partir disso, eu empurrei em uma na quinta-feira. Sei lá, eu tive essa decisão na segunda-feira. Na quinta-feira eu já estava empurrando em uma. No domingo eu estava empurrando em outra. E na outra semana eu já tinha 3 para empurrar. Só que isso foi no início de maio. Ou seja, bem próximo da gravação que eu tive do DVD. Ou seja, mais uma vez, eu estava magro. Eu estava mais magro, um pouco mais magro. Estava mais bonito. Eu estava mais autoconfiante, consequentemente. E isso me trazia vários sinais de escolha. Então, no gatilho, eu tinha a M Sol Gostosa, que começa com T, que deixou de ser a opção a partir de junho. Que eu acho que ela voltou pro namorado, sei lá, ou começou a namorar com alguém. Eu tinha a opção de... Eu tô enumerando aqui com as iniciais para eu lembrar quando eu vier ouvir isso aqui daqui a, sei lá, um ano. Assim como hoje eu tô fazendo eu tô ouvindo os podcasts do início do ano. E tem horas que eu não deixo essa citação e eu fico pensando: caralho, quem era essa pessoa? Caralho, quem era essa pessoa? Que eu não lembro. É impressionante, cara, como a memória ela é falha. Porque coisas que eu vivi, eu falando aqui no podcast, depois de 6, 7 meses, eu ouvindo os programas antigos, eu não me recordo de algumas coisas. Por isso que eu tô dizendo aqui. A M-Sol, que começa com T, era uma opção clara, que eu marquei 4 ou 5 vezes para comer. E eu não comi porque justamente ela era M-Sol. Mas ela era extremamente gostosa. Extremamente boa. Puta que o pariu. Talvez a mulher mais gostosa que eu já comi na vida. Que eu já empurrei. Com todo respeito, cara. Já faltando todo respeito. Desculpa. É a verdade. Tô falando aqui comer e o caralho. Foda-se. É a verdade. É comer mesmo. E foda-se também. A vida hoje, a internet hoje é uma putaria solta. Enfim, tinha ela, tinha a gostosa da cara feia, que virou crente, que começa com R. E tinha a outra gostosa também, que queria namorar comigo, que começa com V. Aí tinha a figura que eu basicamente dei. O povo da faculdade achava que eu namorava com ela, que começa com V também. Tinha outra também que tem um nome igual a essa, que o povo achava que eu namorava, que começa com V também. E que também queria namorar comigo. E que volta e meia ainda converso com ela hoje em dia. E que ela morava aqui na cidade e foi embora de volta para a cidade dela. E que ela era muito gostosa. Hoje talvez eu acho que ela enroliçou um pouco. Mas ela ainda estava muito gostosa. E ela, há anos atrás, era uma das mulheres mais gostosas aqui da micro-região. E ela queria me dar e quer ainda. Essa ainda continua querendo. Tinha uma com C, que foi embora para São Paulo. E que eu tomei nojo da cara dela. E que eu acho que ela é meio apaixonada por mim. Que uma vez ela morava aqui, próximo de uma cidade... Caralho, é porque se eu falar os nomes da cidade é foda. Se alguém uma hora... Ah, foda-se. Mas eu não vou falar o nome das cidades. Não. Mas ela era de uma cidade aqui próxima. E aí
ela veio, passou o final de semana aqui na minha casa. E eu basicamente passei a pomba nela umas 8 vezes no espaço de tempo de 2 dias. E tratei ela extremamente bem. Teve uma conexão e tudo. Eu acho que ela ficou meio apaixonada. Eu acho não, ela ficou apaixonada. Palavras ditas por ela. Inclusive dizendo ela que me citava constantemente nas terapias que ela fazia como psicólogo. Só que ela era muito chata. Muito chata. Muito chata. Puta que pariu. Muito. Mas muito chata. Repito, muito chata. Eu não suportei. E simplesmente mandei ela pra puta que pariu. Algumas vezes. Mas ela voltava sempre. E como era gostosa, volta e meia eu passava a bomba nela. Mas graças a Deus foi embora pra São Paulo. E aí, acho que ela tá até namorando hoje em dia. Inclusive, só... Eu não quero fugir muito do tema. Mas... Não quero fugir muito do tema, mas essa figura aí me seguia e tudo no Instagram. Aí parou de me seguir assim que começou a namorar com um caboclo lá em São Paulo. Aí beleza. Mas aí começou a namorar. Começou a me seguir uma amiga dela, que eu nunca vi na vida. De São Paulo. Aí eu me pergunto, ué. Eu me perguntei no momento, né? E aí, depois de um tempo, começaram a haver momentos onde essa menina abria live nos melhores amigos e ela me colocou nos melhores amigos e eu não coloquei ela. Simplesmente eu nem sei da existência dela. E aí, ela fazendo live com essa menina que eu passei a pomba, essa mulher, essa jovem, que eu comi muito bem comida, há 2 anos atrás, talvez. 1 ano atrás. Mais para 2 anos atrás mesmo. E ela começava a ficar dando insinuações. Aí eu fiz o quê? Fui lá e removi essa figura. Até mais pra respeitar o namorado dela. Porque puta que pariu, né? Uma mulher que se predispõe a fazer uma coisa dessa. Ela tá namorando e ela bota pra amiga abrir uma live nos melhores amigos e colocar um cara que comeu ela 2 anos atrás. E começa a dar indiretas. Caralho, que papel que se presta. Enfim, por que eu comecei a falar sobre mulheres e enumerar cada uma delas? Que talvez até tenha mais, mas eu não... Talvez não, tem mais. Mas eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou me alongar demais para uma coisa que não faz sentido aqui no momento. Só falei dessa porção de mulheres aqui, por quê? Porque, voltando ao tema que eu estava falando aqui, protocolo mapa, abri para falar de histórico alimentar, e aí abri a aba para falar de a flutuação que teve no histórico alimentar, histórico de peso, na verdade, alimentar barra peso. E aí eu abri para a queda na porcentagem e na quantidade de sinais de escolha que eu tive a partir de maio. Por quê? Porque aumentou o peso. Aumentei meu peso, diminuiu minha autoestima, minha autoconfiança. Consequentemente, também eu parei de postar mais e de usar mais a rede social. Não de usar, mas de postar mais. No começo do ano, eu usava muito menos as redes sociais. Postava, eu gravava os vídeos, entrava no gerenciador de anúncios e fazia o agendamento lá e postava por lá. Nenhum aplicativo eu tinha no meu celular. Tanto que chegava a vez de eu fazer show, o povo me mencionar e eu nem foda-se. Foda-se também. Eu dizia, eu não vou entrar no Instagram. Isso, inclusive, aconteceu essa semana. Eu tô sem usar Instagram tem 1 semana. Rigorosamente 1 semana hoje. E eu vou até falar sobre isso também. Mais pra frente. Mas voltando, o número de sinais de escolha caiu muito. Caiu muito. E aí, eu fiquei mais propício a acelerar mais ainda nos maus hábitos. Por quê? Porque tinha momentos onde eu pensava, beleza, eu vou aqui colocar o protocolo, vou fazer o NoFap e tudo, mas chegavam momentos onde eu queria empurrar.
Eu queria empurrar. E o NoFap é uma coisa, e deixar de empurrar é outra. Eu queria empurrar em algum triângulo. E aí eu ia com muita sede ao pote. Não, não é que eu não encontrava, mas as que eu encontrava eu pensava, caralho, até gostosa, beleza, mas porra, eu queria na verdade essa daqui. E as que eu queria não tava querendo me dar. E as que eu encontrava eu até poderia comer, mas não era que era feia, mas entendeu? E aí também acabou que teve também a questão é porque eu seguindo esse raciocínio aqui, eu vou acabar fazendo o que vai ser o programa de do final desse ano, daqui a 2, 3 dias, sei lá, da virada do ano, que vai ser a retrospectiva. Mas para finalizar a questão do protocolo, já tem 1 hora de programa, né? Para finalizar a questão do protocolo, é basicamente travas que eu coloco para mim mesmo, para eu não chegar a desembestar nos maus hábitos, na alienação, na pornografia, na comida, voltar ao peso que eu tinha antes, de todo esse processo de evolução que eu tive, onde eu saí de 108 quilos para 82, 80 quilos, ou seja, quase 30 quilos, 28 quilos, chegando até a 29, até 30, que eu já cheguei a 110 quilos. Já cheguei a 110 quilos e já cheguei a 80 quilos. Então, seguindo como eu estava seguindo nesses últimos 3 meses, e você pode até chegar a essa conclusão pelos programas que eu fiz aqui, você teria... Era só questão de tempo para eu voltar ao que eu era antes de toda essa evolução que eu tive. Mesmo com as flutuações, eu sempre tinha travas e limites até onde eu poderia ir e de lá voltar a evoluir. Mas não. Eu passei muito mais nos últimos 60 dias com 92 quilos do que abaixo de 87. E a questão do peso, ele é muito, muito significativo porque é uma das coisas que eu classifico na minha vida como angulares. Eu sou uma pessoa X com peso X e eu sou uma pessoa Y com peso Y. E até as pessoas comigo são X com peso X, porque também eu tenho uma atitude X e assim consequentemente. E na verdade é uma coisa natural. Por exemplo, tem uma menina aqui que eu sigo ela no Instagram, que ela era gostosa há 2 anos atrás, mas ela era meio gordinha. Mas esse ano ela entrou na academia e ela tá extremamente gostosa. Puta que eu pariu, parabéns, amiga. Se ela me deu empurro muito, cara. Ai, meu Deus. Se ela me desse há 2 anos atrás, eu empurraria. Beleza, era gordinha gostosa. Tava no limite do peso para se tornar uma roliça. Mas hoje, se ela, se ela me der um empurro muito, cara, ela vai tomar tanta pombada que ela vai ficar torta. Então, eu também não posso ser hipócrita de querer que as pessoas ajam comigo diferente do que eu agiria com as pessoas. Ou seja, se essa menina começar a voltar a se tornar e a ser roliça como ela era antes, o meu interesse vai cair. Consequentemente, o meu interesse vai cair. Então, talvez esse foi um estalo muito bom que eu tive ontem. Depois de... E já... depois de ter dado ideia... Mas eu cerquei só. Só você cheguei assim, ó. Eu cheguei e cerquei. Cerquei uma fêmea.
para eu empurrar nela. Mas no fundo eu nem tinha tanta intenção de empurrar nela. Por quê? Porque eu estava justamente no protocolo mapa. Na fase 8, onde eu faço OFEP e jejum. E aí estava permitido eu comer ela, mas eu pensei, não, cara, não, eu não vou forçar tanto não. Se por acaso ela quiser vir aqui me dar, beleza. Mas é tanto que eu não forcei muito, ela nem chegou a dizer que não vinha aqui me dar, e eu simplesmente segui. Mas, andando pelas redes sociais, no YouTube inclusive, que eu não tô no Instagram, no TikTok nos últimos 7 dias, comecei a ver vídeos dando de soft porn. E aí, assim, cara, os hábitos ruins barra vícios, eles são como leões. São leões. Quanto mais você tá no vício, então, por exemplo, você tem aí problema com pornografia, que hoje cada vez mais é normal e vai se tornar ainda mais futuramente. Se você tá aí com problema de pornografia, chances são de que você passa todos os dias a quebrar pelo menos umas duas. Você bate pelo menos umas duas ou pelo menos uma. Se você tem problema com pornografia, você não vai olhar a porra da pornografia e ficar lá dizendo, caralho, esse cara aqui, porra, tá comendo essa mulher aqui, muito bem, cara, parabéns, hein? Caralho, que filmagem boa, que ângulo legal, hein, cara? Hey, James! Hey, James! Vem ver, cara! Vem ver, cara! Olha só esse filme aqui, ó, que eu tô vendo aqui no Pornhub. Hey, James! Se liga, James! Olha só que filmagem boa, caralho, 4K, hein? Olha só como esse cara está empurrando bem. Olha só, que cadência, hein, cara? Que cadência ele tem em empurrar. Legal, hein, cara? Legal. Não, cara, você não vai fazer essa porra. Caralho. Você não vai fazer essa merda. Simplesmente você vai entrar num Xvideão, vai entrar no Pornhub, e vai quebrar uma. Vai se sentir mal, vai ligar um efeito compulsivo e você vai tender a quebrar a segunda, a terceira, a quarta. Mas quando você continua passando por muitos dias nessa rotina, é como se você estivesse alimentando todos os dias. Você vai, alimenta ali sua onça, seu leão, e ela tá com a jaula aberta. Mas às vezes ela fica até dentro da jaula porque ela está alimentada, tá bem? Mas quando você chega e parte, por exemplo, para esse protocolo que eu faço, e você corta a pornografia e a masturbação, o leão, que estava acostumado a ser alimentado todos os dias, repetidamente, às vezes em dias excessivamente, ele pensa, uai, sou. O leão mineiro pensa, uai, sou. Cadê a carne? Uai, sou. Uai, sou. O leão pensa, ué, ora bolas. Cadê a porra da carne que sempre vinha? Então, no primeiro dia ele fica meio com as interrogações na cabeça, pensando, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Segundo dia em diante, ele cada vez mais vai criando a paranoia na cabeça dele. Então, no 10º dia, o leão está completamente faminto, cara. Então, se no 11º dia você tá na frente da jaula e você pensa, caralho, e se em vez de 15 cadeados aqui, que estão segurando esse leão, bater constantemente nessa grade, forçando, buscando quebrar essa grade aqui. E se em vez de 15 cadeados que eu coloquei para esse leão não sair, ele está faminto, muito faminto, há 10 dias ele não come, ele comeria agora
uma carniça. Então, se em vez de 15 cadeados, eu não tiro 5, só para ver o que acontece aqui. Aí você chega e diz, não, se eu tirar mais 5 aqui, deixar só 5. Não, e se eu tirar mais 4, deixar só 1? Será que vai aguentar? Vou fazer o teste aqui. E se eu tirar esse 1 e deixar só na fechadura normal? Ele tá batendo aqui na parede, tá batendo aqui na porta. Será que você vai aguentar? E se eu tirar todos os cadeados e deixar a fechadura aberta? Só fechado mesmo pelo trinco. O que é que acontece? Não. Melhor. E se eu abrir a porta aqui? Será que acontece? Será que ele vai realmente sair? E aí, você vai, tira todos os cadeados, destranca a porta, abre o trinco, deixa a porta aberta, o leão sai, extremamente faminto, come seu cu. Lhe sodomiza completamente. Lhe estraçalha. Esse é o hábito negativo que você passou dias cultivando hábitos positivos e, consequentemente, dias longe desses hábitos negativos. Isso é você. Quando você chega e faz o que eu fiz ontem, que era o quê? Tava no YouTube e aí eu vi um vídeo de uma mulher bonitinha. Aí de uma mulher bonitinha eu fui ver vídeo de soft porn. E do soft porn eu fui ver vídeo de um soft porn menos soft. Cada vez menos soft e cada vez menos soft. Até eu ver o vídeo de fato do porn. Até eu começar a quebrar uma só pra eu ver como é que tava minha pomba aqui. E aí só de eu ver, meia hora depois eu tava quebrando mais duas. Esse sou eu e esse é você, que geralmente são comportamentos parecidos. Se você tá aqui até agora também, caralho. Porra. Esse é você, lidando com hábitos negativos e vícios. É você, de frente, a jaula do leão, faminto, extremamente faminto. Louco para sair e comer o seu cu completamente. Comer todos os milímetros de carne que tem no seu corpo. Lhe estraçalhar e acabar com você. Aí, eu tô mal, eu tava tão bem, tava dias aqui só fazendo coisas boas. Mas aí ontem eu caí, eu tive a recaída. Tive a recaída do caralho, cara. Porra, corta os estímulos, porra. Porra. Viu a porra de uma vagabunda dançando um rabo de fora? Porra, pelo amor de Deus. Segue reto. Segue reto. Se tu tá na frente de um circo e aí tu passa próximo de uma jaula do leão e ele dá 2 sacudidas na porta, tu vai ficar na frente, caralho? Tu vai tentar abrir a porta só pra ver o que é que vai acontecer se esse leão sair? Não, tu vai seguir reto. Porra. Questão meio de lógica. Eu sei que não é tão pão, queijo assim. Não é tão fácil, não é tão matemático e raciocinante dessa maneira que eu tô falando. Mas, quanto mais empecilhos você coloca nos hábitos ruins, e mais você dificulta o acesso aos hábitos ruins, mais fácil fica de você ir para os hábitos bons, cara. Questão meio lógica. E isso acontece muito também pela grande alienação que a gente tende a cair. Se a gente não para e pensa no que está sendo a vida, do que é que está acontecendo, das coisas erradas, certas, nem tanto. Você cai para a alienação. E magistralmente falado no livro Mais Esperto que o Diabo, aquele livro ali, ele é literal. Ele não é uma alegoria, ele é literal. Quanto mais alienado você é, mais o diabo come seu cu. E aí você chega a dias como eu cheguei em terminar de bater a 5ª punheta do dia, depois de ter comido, sei lá, 10.000 calorias no dia,
depois de ter comido 2 pizzas, depois de ter comido, sei lá, 2 salgadinhos, 2 litros de refrigerante, de ter gastado R$ 120 num dia, parar, olhar para o teto e pensar: isso aqui é o inferno. Se existe inferno, esse é o inferno. E ele é pago na mente. Ele é pago na mente. Eu já falei isso outra vez, em um exemplo, inclusive, que eu falo da Red Pill, mas é outra história. Mas é o mesmo pensamento. É um contexto completamente diferente. Enfim, foda-se. Só tô falando isso aqui porque tá fresco na minha mente. Que foi justamente o episódio que eu tava ouvindo nesse tanto. Acho que era o episódio número 14, se eu não me engano. Do evolucionismo. Então é isso, cara. Então o protocolo, o mapa, serve justamente para isso. Para não deixar com que eu e a minha mente de macaco faça com que eu fique na frente da jaula do leão faminto, dançando para ele e quebrando cadeados atrás de cadeados, prestes a acontecer uma tragédia. Prestes a eu chegar e acordar um dia, olhar para o meu corpo, subir na balança e eu estar lá com 110 quilos novamente. Prestes a acontecer o que aconteceu, que é eu chegar ao fim do ano, terminar devendo 5 mil no cartão e terminando de pagar um empréstimo que eu peguei de R$ 1.000 justamente para pagar o cartão de um mês aqui. Só que eu hoje pago os erros que eu fiz desses meses onde eu estava completamente alienado. Principalmente de abril até, sei lá, setembro, agosto. Início de setembro. Onde eu criei uma dívida muito grande no cartão. Onde eu venho pagando o mínimo, a taxa mínima. Mas eu venho resolvendo isso. Mas é isso. Isso aí na alegoria que eu fiz e na ilustração mental que eu fiz aqui seria o quê? Eu atazanei tanto a vida do leão que ele realmente quebrou a porta, comeu um braço meu, comeu outro, comeu uma perna minha. Eu fiquei só com uma perna. Basicamente eu alejei meu futuro no momento em que eu via que eu estava sem dinheiro. E tem exatamente um podcast que eu falo muito sobre isso. De eu estar sem R$ 1. Hoje eu não estou sem R$ 1. Hoje eu tenho dinheiro aqui. Na conta, tenho R$ 50 na minha conta. De um dos projetos que já me deram quase R$ 100 esse mês. Sem eu nem perceber. E ele talvez seja o projeto principal do ano que vem. Mas hoje, de ontem para hoje, eu já ganhei R$ 50 nesse projeto. É pouco. Mas R$ 50 sem fazer praticamente nada. Maravilhoso. E mais R$ 40 em espécie aqui, ó. Tenho R$ 90. E tá pra amanhã não, segunda-feira eu recebi R$ 900. De 3 eventos que estão pra 2 eventos eu já fiz. E amanhã eu vou finalizar o último. Na cidade de Mairi, na Bahia. Eu tô dando nomes agora. Nas cidades que eu vou fazer os eventos, eu vou dar nome. Justamente porque eu falei isso no episódio anterior. Eu chegava a ouvir os podcasts antigos e pensar, caralho, onde foi que eu fiz esse evento? Onde foi que eu fiz esse show? Eu falo, uma cidade de 79 quilômetros. Caralho, é Ipirá? Não. É Rui Barbosa? Caralho, que porra de cidade é essa? Que eu quero lembrar daqui a 3, 4 anos, eu ouvindo esses episódios aqui. Quero lembrar, cara. Assim como eu falei bem no período de São João. Foi um episódio muito bom. Eu tava ouvindo nesse instante aqui. O episódio da cobertura do São João. Dos acontecimentos. Enfim. É isso. Esse é o protocolo mapa. E aí eu estendi esse assunto do protocolo mapa para hábitos, para conceitos e tudo e tal.
e tal e tudo. E aí, só dando um segmento ao protocolo MAPA, para finalizar esse assunto do protocolo, na fase 9, que eu falei, na fase 8, na verdade, entra o período de NoFap, que se estende, continua. Então, fase 9, dia 1 de NoFap, dia 0 de jejum. Não, fase 8 no caso. Fase 9, dia 2 de NoFap, dia 1 de jejum. Fase 10. Teoricamente seria amanhã a fase 10, que é o quê? Dia 3 de NoFap e uma pequena refeição limpa, geralmente feijão, arroz, carne e mais nada. Seria um jejum pequeno. No caso, seria uma refeição pequena para continuar a limpeza. Fase 11, dia 4 de NoFap e dia 1 novamente do segundo estágio do jejum. Fase 12, dia 5 de NoFap, se eu não me engano. E dia 2 do segundo round de jejum. Fase 13, dia 6 de NoFap, seria isso mesmo? Dia 1, fase 8, fase 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo. Dia 6 do NoFap. Segunda refeição pequena. E aí, fase 14, 7 dias de NoFap e mais um jejum. Geralmente, todas as vezes que eu finalizei essa rota, essa jornada da fase 7, que é a fase péssima, até a fase 14, eu saía geralmente do peso de 92 a 90 para um peso final de 82 a 84, 85. Autoconfiança altíssima. Uma percepção de autoestima muito grande. Sinais de escolha de mulheres aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Há acontecimentos bizarros ao final desse período aí. Bizarros mesmo. De mulheres mandando cartinha, de mulheres... Cara, eu não sou extremamente bonito. Pra você que me ouve aí, eu não sou extremamente bonito, não sou rico. Pelo contrário, você já sabe. Pelo contrário, estou devendo. Não sou extremamente bonito. Mas eu me considero bonito. E quanto mais em forma eu estou, mais bonito eu fico. E eu meio que saio da multidão e fico um pouco acima ao meio que eu tô aqui hoje. Então eu meio que me destaco, teoricamente. Quanto mais próximo de 80 quilos, mais sinais de escolha. É uma questão logarítmica. Quanto mais próximo de 80 quilos eu tô, mais sinais de escolha de mulheres eu tenho. E mais, e mais, e mais. Ao ponto de chegar como eu estava no começo do ano. Eu estava com a média de 83, 84 quilos. E eu tinha, sei lá, 12 mulheres que eu chegava aqui e eu dizia, caralho, eu quero comer essa daqui. Eu chegava e comia. Ao ponto de 2 mulheres sair de suas cidades para vir aqui me dar. Uma sair da cidade da VR e a outra sair da cidade, que não é cidade, na verdade, é um distrito. Mas que eu, enfim. Inclusive é distrito da cidade que eu nasci. Enfim. Basicamente, eu faço um paralelo aqui entre eu e meu primo, o que eu corro direto com ele. Ele também, ele estava roliço há uns 2 anos atrás. Ele perdeu peso, ele corre direto e agora entrou na academia. Mas ele, assim, quanto mais ele ia perdendo peso, mais sinais de escolha e mais mulheres queriam ele. E já teve eventos onde tava... Eventos não, passagens da minha vida, onde a gente tava correndo direto. E aí a gente fez uma longa de 15 quilômetros. E a gente chegou num período da estrada, que a gente corre aqui na BR, que a gente tava correndo sem camisa.
E passou 2, 3 carros de mulheres. Teve uma que elas praticamente pararam e gritaram pra gente assim, gostoso, alguma coisa assim. Então eu só tô dizendo isso porque pra eu mesmo me relembrar dessas coisas. Porque quando você tá no fundo da porra do poço, você não lembra dessas coisas. Você só acha que você é o verme que habita a bosta do cavalo do bandido. Sua autoestima tá lá no fundo. Principalmente se você tá muito tempo sem empurrar. Como eu tô e como eu já estive em outros momentos. Só que hoje não é uma questão tão grande assim e eu não tá querendo. Não tá querendo não. Eu tá há algum período sem empurrar. Porque eu sei que é a vida como ela é. Eu estive roliço. Eu estive pessimamente apresentado em aspecto e em semblante. Eu estive pessimamente bem com minha autoestima. Então é natural que os sinais de escolha iriam diminuir muito e que as que iriam me querer, eu não ia estar querendo tanto assim. Talvez se ela já estivesse aqui na minha cama, nua e de 4, eu empurraria. Mas se eu chegar e desenrolar e conversar e... Não tinha essa energia e não tem até hoje, sinceramente e honestamente. Então é isso, cara. Então é isso. Esse é o protocolo mapa, ele funciona, funcionou várias vezes. Algumas vezes também ele não funcionou. Mas eu continuei, por mais que eu tenha errado ontem, continuei hoje, estou a segundo dia de jejum. A última vez que eu comi foi na quinta-feira à noite, os salgados, depois do evento. E tô bem, tô muito bem. Como falei, 90 quilos, normal, desse período do protocolo. Chances são de que eu chegue na quarta-feira, na terça-feira, na verdade, no dia que de eu gravar o podcast da retrospectiva de 2024. Chances são de que eu chegue com, sei lá, 86 quilos. Chance grande de que eu chegue. Inclusive, amanhã eu vou fazer a alimentação normal, a pequena refeição. À noite eu tenho um evento. E nesse evento, no final, geralmente sobram alguns salgados. Eu vou cantar nesse evento. E geralmente eu levo, assim como na quinta-feira, eu levo salgados. Trago, no caso, uma bacia de salgados. E amanhã eu não vou trazer nada. Simplesmente eu vou seguir o protocolo. Simplesmente. E na terça-feira, que é o dia da virada, eu vou gravar esse podcast da retrospectiva. E na quarta-feira, dia 1º, eu vou viajar com meus pais e minha irmã. A gente vai pra Costa do Sauípe, parece. Alguma praia aqui da Bahia. Que eu não lembro o nome. E vou continuar ouvindo. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir ouvir os 45 episódios. Os 45 não, os 51 episódios. Até finalizar o dia 31. Até chegar às 10 horas da noite de 31. Acho que não dá tempo. Mas eu vou fazer mesmo assim a retrospectiva e a projeção pro próximo ano. E nessa viagem, é até interessante que eu não escute tudo. Nessa viagem eu quero continuar escutando, claro. E eu quero também gravar lá. Vou levar meu microfone e vou gravar lá um episódio na praia. Em algum lugar afastado. Assim como esse ano, no início desse ano, antes de ter esse programa aqui, a gente viajou para Itacaré, que é um lugar que tem várias ilhas. Inclusive quem tava lá era um famoso, aquele pilhado, ele tava lá. Até tirei a foto com ele.
flamenguista, assim como eu. E teve períodos onde minha irmã estava lá com meu pai e minha mãe. E eu tava muito mal no começo do ano, cara. Eu tava bem mal. Mas eu acho que eu vou deixar isso aqui pra eu falar nesse programa próximo aí. Nessa. No programa da virada que eu vou estar aqui. E aí eu quero falar também. Isso é mais um tema. Quero falar sobre. Pegando a retrospectiva não só de quando eu comecei a gravar o podcast Evolucionismo, mas principalmente também antes disso. E o que me levou a começar esse programa, na verdade. Que foi justamente no período onde eu estava lá, nessa ilha. E nesse período eu fiz a maratona dos podcasts de Petri. Entendeu? Agora os pontos são ligados. Mas enfim, cara, 1h35 de programa aqui. Foi um programa muito bom. E algumas coisas do Natal, da cobertura de Natal, eu não me recordei de falar. Eu lembro que eu esqueci de falar algumas coisas. Mas eu não tô me recordando aqui. Se eu lembrar, eu falo no último programa aqui. Enfim, é isso. Valeu, é nóis. Tamo junto.